Estamos de volta com o ponto 60, população idosa em destaque. Hoje, na nossa faixa de entrevista, vamos conversar sobre a década do envelhecimento saudável nas Américas, declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020. É uma iniciativa global que busca reunir esforços dos governos, da sociedade civil, das agências internacionais, das equipes profissionais, da academia, dos meios de comunicação social e do setor privado para melhorar a vida das pessoas idosas, das suas famílias e das suas comunidades. A década aborda 4 áreas de ação. Primeiro, mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. Segundo, proporcionar cidades e comunidades amigas de pessoas idosas. Terceiro, entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde centradas na pessoa e adequadas à pessoa idosa e ainda propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem. Para esta conversa, vamos receber a doutora Marília Berzins, assistente social, especialista em gerontologia e diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo. Doutora Marília atua há mais de 40 anos na defesa dos direitos da pessoa idosa. É presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, OIE, professora e pesquisadora nas áreas de envelhecimento, políticas públicas e combate à violência contra idosos. Reconhecida nacionalmente, contribui ativamente para a construção de uma sociedade mais justa para as pessoas e suas idades. Olá, doutora Marília. Obrigado pela sua disponibilidade e do seu tempo aqui conosco. Bem-vinda ao programa Ponto 60 para começar essa conversa. Eu diria que a senhora, inicialmente, eu queria que a senhora, inicialmente, explicasse para quem nos acompanha qual a sua análise até agora, até este momento, da atuação do Brasil no cumprimento dessa agenda proposta pela década do envelhecimento saudável da ONU. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite, me sinto muito honrada de participar deste programa. Eu falo aqui de São Paulo, não é, onde resido, especialmente estou numa cidade que se chama Ilhabela, estou numa semana de férias e priorizei estar com vocês porque o assunto é extremamente interessante, útil e para nós que somos pessoas idosas extremamente importante. Você me pergunta qual é a minha avaliação destes 5 anos desta bendita década do envelhecimento saudável. Ela começou em 2021, portanto, nós estamos em 2025, metade desta caminhada. Quando a gente olha para o mundo, para a América, né, porque a gente está falando do órgão regulador das políticas de saúde, que é a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Quando eu olho para o nosso Brasil, infelizmente eu tenho que dizer, temos muito ainda que caminhar. Mas este muito a caminhar não invalida o que nós já caminhamos. De todos os 4 pontos que você já citou e localizou e apresentou a década do envelhecimento saudável, eu quero destacar o primeiro ponto, que é o enfrentamento ao idadismo, que é mudar a forma como nós pensamos, sentimos e agimos em relação à idade. Eu creio que isso nós avançamos um pouco. Nunca se falou tanto na vida social de idadismo como a gente tem falado. Aliás, até a palavra idadismo, ela já foi incorporada à língua portuguesa lá em 2023. Não é? Então, a gente já sabe o que é idadismo, que muito sinteticamente, idadismo quer dizer o preconceito em relação à idade. E não são só as pessoas idosas que sofrem idadismo, um adolescente, um jovem também sofre. Mas trazendo para o nosso campo específico, que é a discriminação, o preconceito em relação ao idoso, a gente tem falado, mas não temos agido. Está claro que eu estou fazendo a diferença? A gente trouxe a discussão para a vida social de que existe um idadismo, mas
a gente ainda não tem ações práticas em relação a isso. Então, nesse sentido, a gente avançou. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é a questão da oferta de política, oferta de serviços, que é o quarto ponto, ponto, né, do destaque em relação aos cuidados, as instituições que possam abrigar as pessoas idosas. Esta é uma necessidade premente no Brasil, que já envelheceu e vai envelhecer mais. Nós, infelizmente, não temos serviços para acolher pessoas idosas que precisam ser cuidadas por um curto, médio ou longo prazo. Em relação à saúde, a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, que já oferta os serviços, mas não na sua totalidade. Então, eu chamaria atenção no primeiro e no quarto item, e o quarto está diretamente relacionado ao terceiro, a oferta de cuidados para pessoas que precisam de cuidados, chamando, sobretudo, a responsabilidade do Estado brasileiro na oferta dessas ações. Fui objetiva, estou dando conta da sua conversa, vai falando comigo que eu vou com você. Sim, claro, eu estou ouvindo. Eu estou encantado com o que a senhora está dizendo, por isso que eu estou aqui só escutando, sem querer lhe cortar, para que flua mais, porque está realmente lindo isso que a senhora está dizendo, é um poema. Que bom, então. Mas, olha, sobre o idadismo, né, que eu acho que a síntese dessa intervenção é assim, do idadismo, né, que é o preconceito à idade. A síntese é isso, nós precisamos mudar a forma como pensamos, logo eu penso, aí eu sinto, eu ponho isso para dentro e, em contrapartida, eu ajo. E é tão grave esse idadismo que as pessoas idosas incorporam isso. Dizem para as pessoas idosas, você não serve mais para nada, pessoa idosa não aprende mais. Aí o idoso põe isso para dentro e fala assim, realmente, eu não. Para que eu vou entrar num curso agora? Já tem até um ditado popular que fala que burro velho não aprende, então ele incorpora isso, ele passa a sentir, aí ele declara, eu não vou fazer um curso, eu não vou alfabetizar, não vou fazer uma faculdade, porque o idoso não aprende mais. Você entende que isso é uma perversidade tão grande que nós precisamos, isso é uma sacada muito legal da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, que vem dizer, vamos enfrentar o idadismo, vamos mudar, vamos trabalhar. E aí eu digo que o programa de vocês, o ponto 60, ele vem justamente contribuir nessa perspectiva, porque o sujeito idoso que está acompanhando o seu programa, ele vai pensar, olha, estão dizendo isso, eu preciso rever meus conceitos, eu preciso entender que eu sou uma pessoa que pode continuar contribuindo com a vida social. Eu acho que isso é muito importante. Então, o idadismo, eu acho que foi um avanço, mas nos falta o compromisso do Estado brasileiro, representado na União, no Estado e no município, em implantar, não é, políticas que venham combater realmente a discriminação. Por exemplo, um concurso público que diga que o limite de idade para acesso é 50 anos. Eu já estou dizendo que uma pessoa de 51, 52, de 60, não pode mais contribuir com o serviço público. Está claro do que eu estou dizendo para você? Quando uma empresa fala, olha, ela não declara isso, mas é uma coisa muito falsa, muito velada, dizer assim, olha, só podemos contratar pessoas de 45 a 49 anos. Ela não publica isso, mas ela está dizendo, pessoa velha não tem lugar. Quando um concurso público para professor, por exemplo, limita o acesso, a gente está dizendo, não tem lugar para velho. Você vê como que a sociedade se organiza e é tão presente que às vezes a gente não dá conta. Então, o que nós precisamos fazer? Mudar. Pessoas idosas precisam continuar colaborando. Eu vou só te dar um exemplo, né? De dois países, eu vou falar do Brasil, vou falar dos Estados Unidos. O Brasil tem um presidente que é 60 a mais. Os Estados Unidos têm um presidente que é 60 a mais. E você se lembra que o presidente anterior sofreu essa situação em relação à sua idade. Olha, ele é maior de 80, ele não está em condições mais de governar um país.
E isto é muito grave, é uma situação que nós precisamos enfrentar. É por isso que a década do envelhecimento saudável vem provocar essa conversa com a vida social. A senhora organizou um livro intitulado Políticas Públicas para um País que Envelhece. Que caminhos a senhora apontou neste livro? Que caminhos a senhora orientou para que a gente pudesse exatamente juntar sociedade civil e governo para trabalhar dentro dessas políticas? Olha, eu queria dizer para você que nós temos um Brasil legal. O que eu chamo de Brasil legal? É aquele Brasil que oferece um conjunto de legalidades, de instrumentos, do Estatuto da Pessoa Idosa, da Constituição, bastante atual. Mas a gente tem um fosso, uma distância entre esse Brasil legal, que diz o que precisa ser feito, e a gente tem um Brasil real. Legal, distante de real. O real ainda é insuficiente para atender o que está escrito nos nossos marcos legais. Entende a diferença? Vou te dar um exemplo. Na Política Nacional do Idoso, que foi constituída lá em 1994, regulamentada em 1996, o Estatuto do Idoso veio em 2003, a Constituição Federal veio lá em 88, a gente garante direitos para a população idosa. Mas vou dar um exemplo que está dentro da política de assistência social, e é esse conjunto que eu quero pensar com você que nos acompanha. Tem uma modalidade de atendimento que se chama Centro-Dia para Idosos, ou para pessoas idosas. Não sei no seu estado, nós estamos falando com um estado super atuante, super importante no Nordeste, no Brasil. Quantos municípios você conhece que tem centro-dias para idosos? Pouquíssimos. Nós estamos devedores de uma política pública. De uma política de assistência social, porque o centro-dia é para ficar, para atender pessoas idosas em situação de fragilidade, de vulnerabilidade, durante o dia, e de tal forma que o idoso volte para casa à noite para ficar com a sua família. Cadê os centros-dias? É um exemplo. Aí eu vou para uma instituição que a gente chama hoje de ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas. Quantas instituições públicas nós temos no Brasil onde a pessoa ou a família que não tem condições de cuidar mais do idoso em casa, ela pode procurar. A gente tem um comércio, hoje a gente tem um ramo empresarial que está fazendo no nível de particular, no nível particular de oferta dessas vagas. Cadê o Estado brasileiro? Cadê o município? Cadê a União? Cadê a oferta dessas políticas? Estou te dando um exemplo, né? A gente avança, e eu sempre trabalho nessa perspectiva, mas o avanço, uma vez alguém me disse assim, que a necessidade, ela vem a passos de lebre, numa reprodução muito rápida, numa necessidade muito rápida. E as políticas públicas vêm em passo de tartaruga. Está entendendo do que eu estou te dizendo? A demanda é maior e a oferta é insignificante. Então, este livro, Políticas Públicas para um País que Envelhece, ela veio exatamente pensar nas políticas públicas quais são as ofertas já definidas no marco legal e qual é a realidade do Brasil. E nós temos as políticas de seguridade social que se compõem da saúde, da assistência e da previdência. Eu vou chamar a atenção da saúde, que é uma política extremamente importante que nós temos no Brasil, e assim, pessoas idosas têm acesso de forma integral, universal, aos serviços de saúde nos 5.700 municípios brasileiros, não é? No seu estado, Pernambuco, a saúde é para todos, não é? Principalmente para aquelas pessoas idosas. Então, é um desafio que nós temos. E com o Brasil envelhecendo tão aceleradamente como está, daqui a pouco, 2060 é daqui 15 anos, praticamente, não é verdade?
15 não, 25 anos, me desculpa. Daqui 25 anos nós vamos ter o dobro da população idosa que nós temos hoje. Vai ter política pública, vai ter serviço público, vai ter modalidade de atendimento público que receba todos aqueles que precisarem. Voltando agora na década do envelhecimento saudável, eu penso que a gente tem que parar para pensar e investir recursos via pessoas da sociedade civil, que tem uma responsabilidade muito grande, e o Estado para atender as pessoas idosas que precisarão de cuidados, que nem todo idoso precisará de cuidado. Mas a família brasileira mudou. A gente não tem mais uma geração com 11, 12, 15 filhos, a gente está com 2, 1 ou nenhum, não é? E aí a gente responsabiliza, a gente e a Constituição Federal responsabiliza a família para prestar cuidado à pessoa idosa. Mas eu te pergunto, tem família suficiente para prestar cuidado a quem precisará ou precisa já de cuidado? Não é? Então, cadê o Estado? Cadê o cuidador de idoso? Não sei se você sabe, mas a gente tem defendido desde 2006 a criação e a regulamentação da profissão de cuidador de idosos. 2006 foi o primeiro ano que entrou um projeto na Câmara dos Deputados para que criasse essa profissão. Infelizmente, a gente ainda não tem a regulamentação, ou antes disso, a criação desta profissão. E a gente vai precisar de cuidador de idoso cada vez mais para dividir com a família o cuidado de quem precisa. Então, além dessas coisas que eu falei muito rapidamente, eu não quero cansar seus ouvintes e não quero deixá-los confusos, mas são as demandas urgentes que a gente tem: cuidado, saúde, assistência social, né? A questão da violência contra a pessoa idosa, que é muito frequente. Nós saímos do mês de junho com o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Cadê um amparato legal? A gente já tem, mas um amparato municipal ou estadual de proteção. Tem o Disque 100, eu denuncio. E quem age a favor das pessoas idosas? Está claro do que eu estou dizendo? O quanto que nós estamos num país já envelhecido que não responde satisfatoriamente às necessidades dos 32 milhões de idosos que já temos, e a gente está esperando 60 daqui a pouco. Como é que ficam essas condições? A gente está vivendo em cima de palavras, em cima de nuvens que se desmancham. Quer dizer, a gente não está sentindo ações, é exatamente isso que está nas palavras da senhora. Falta o concreto, o abstrato a gente já tem demais. Aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, Recife, nós estamos com uma população de aproximadamente 17% idosa. Quer dizer, é uma taxa muito alta, nós estamos crescendo talvez mais do que até o Brasil. E a gente precisa criar uma cultura que valorize e respeite o envelhecimento. De que forma a senhora acha possível que cada um de nós, cada um, faça um programa, uma campanha, para que a gente contribua para esse envelhecimento saudável e ativo, como diz o doutor Kalash, ativo dos nossos parentes, dos nossos amigos, e também para o nosso próprio envelhecimento, no meu caso, inclusive, que eu já estou envelhecido. Então, que campanha, o que a gente pode apontar esses caminhos? Perfeito. Olha, a população idosa do Brasil representa 15,8% do total. Portanto, o seu estado é superior à média do Brasil, sim, que você falou que já supera os 17%. Ou seja, tem mais gente envelhecida do que a média do Brasil. E tem muitas cidades que isso vai ser, ou já é, extremamente. A gente estamos esperando, daqui a pouco, em algumas cidades já aconteceu isso, a população de 0 a 14 anos será menor do que a 60 e mais, não é verdade? Então, a gente está na hora, eu acho que essa talvez seja a primeira reação que a gente precisa fazer. Primeiro, o Brasil não é mais um país jovem, como era na década que nós nascemos. Eu sou da década de 1950, nasci no finalzinho, lá em 57. E o Brasil ainda era um país jovem, né? A média
Eu nasci um pouquinho antes. Quando você nasceu? Nasci na década de 40, 49. Pois é. No final da década de 40. Eu fui lá na frente, 49. uma década na sua frente, não é verdade? Naquela época, cada mulher deveria ter, em média, 6 filhos, e minha mãe fez isso direitinho. Eu sou de uma família de 6 filhos, não é? Agora, hoje, a taxa de fecundidade da mulher brasileira, a média, é 1,8. Quer dizer, um filho, 0,8, que ninguém tem 1,8, mas assim, é menos que 2, não é? Então, e aí eu quero te chamar a atenção, que a gente precisa ter muito claro isso, assim, quando a gente dá a responsabilidade de cuidado para filhos, e é legal no sentido de ser constitucional, de estar no Estatuto do Idoso, está claro, mas o Estatuto da Pessoa Idosa que fala assim, é dever da família, da sociedade e do Estado. São 3 agentes. E a gente só delega à família. Eu não estou protegendo a família, eu estou chamando a responsabilidade aos outros entes, como, por exemplo, o Estado e a sociedade. Como é que a gente pode enfrentar isso? Primeiro, as pessoas idosas, e isso está dentro do conceito, né, basilar da década do envelhecimento, nós precisamos nos reconhecer como pessoas idosas e não nos menosprezarmos ou acharmos que nós somos sujeitos de uma categoria inferior, né, como a sociedade pensa. E como a sociedade pensa é muito fruto do sistema capitalista, que ele trabalha com a mais-valia. Quem produz vale mais, quem não produz é um sujeito no nível inferior. Não, nós já contribuímos financeiramente, a pessoa idosa continua contribuindo com a vida social, muitas famílias subsistem financeiramente com a aposentadoria ou pensão da pessoa idosa, então nós temos valor. Então a pessoa idosa, para todo este processo, ela precisa se reconhecer como uma pessoa idosa e ela precisa continuar a participar da vida social. Aos 70 anos no Brasil, assim, é um direito a pessoa não votar, não é mais obrigatório. Eu defendo que a gente vote até o fim da nossa existência, até o dia em que nós tivermos condição, porque votar é um exercício de cidadania, mas não é simplesmente ir lá e depositar o seu voto, mas é saber em quem eu estou votando, o que esse voto representa e quem é esse sujeito, ele me representa? Não é? Ele defende as minhas necessidades, e eu vou fazer um parêntese, viu? A gente, no Congresso, eu não tenho agora o percentual de parlamentares que tem 60 mais, mas os próprios parlamentares lá do Congresso, eles não reconhecem como pessoas idosas. Se ele não se reconhece como pessoa idosa, ele não defende os direitos dessa categoria. Está claro do que eu estou falando? Então, assim, eu preciso me reconhecer, eu preciso ter uma participação, porque a nossa democracia ela se dá na participativa e na representativa. A representativa é através do voto. E a participativa, eu preciso participar da vida social de forma que eu possa exercer os meus direitos. Conselhos do idoso é uma forma, participar do conselho da sociedade civil lá no SUS, toda unidade de saúde precisa de uma representação popular. Eu preciso participar do meu conselho de classe, eu posso participar da minha igreja. Você entende que tem várias formas da gente participar? Então, eu penso que assim a gente vai andar. E, mais importante do que isso, nós precisamos nos reconhecer como sujeitos envelhecidos ou no processo de envelhecimento, entendendo que eu preciso pensar diferente, como penso, como sinto e como ajo. Quando eu passar por este processo, eu não vou ter vergonha, por exemplo, de usar o transporte coletivo que é gratuito aos 60 ou 65 mais. Mas eu vou usar aquele assento preferencial como de direito e não de vergonha. Eu não vou usar porque, coitado. Não, é direito. Está claro do que eu estou dizendo para nós que somos pessoas idosas e devemos nos reconhecer assim? E, ao outro lado, o Estado brasileiro precisa assumir
esta responsabilidade, que ele não é mais um país jovem, mas é um país que vai ter 25% da sua população composta de pessoas 60 a mais. E é esse o segundo ponto, né? Oferecer uma cidade que seja boa para todas as idades, que é o conceito basilar da década do envelhecimento saudável, que a nossa cidade, que as políticas públicas, que a imprensa, que o comércio, enfim, que tudo dê lugar à pessoa idosa. Nós não somos só sujeitos vulneráveis, como pensa que a velhice. Nós somos seres pensantes, nós temos direito, nós estamos protegidos, nós estamos tutelados pelo Estado no sentido de que nos garante uma vida digna. É isso que a gente precisa fazer. Estou falando demais? Eu não quero cansar vocês. Não, a senhora tá encantando a todos que estão ouvindo. Mas a nós é que não queríamos também tomar tanto tempo da senhora nas suas férias bem merecidas. E aí a gente gostaria que a senhora fizesse agora as suas considerações finais e desde já o nosso agradecimento por essa tão valiosa conversa que tivemos aqui. Obrigada, viu? Minhas considerações finais são essas. Agradecimento a vocês pela atenção e o convite, pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que me convidou para representá-la. Sinto muito orgulho disso. E dizer que nós temos que defender um envelhecimento digno para todas as idades, que nós devemos, ou melhor, um envelhecimento digno para todos. O Brasil ainda não é um país que oferece a dignidade a todos aqueles que são seus cidadãos 60 a mais, e nós precisamos investir recursos, esforços, para que todos nós tenhamos uma velhice digna, porque envelhecer com dignidade é, sem dúvida alguma, um direito humano fundamental. É isso, vamos viver a nossa vida com alegria, com prazer, com luta e sempre em frente, porque a melhor coisa que existe nessa vida, conforme disse o nosso cantor lá, é envelhecer. Só envelhece quem está vivo, quem não está vivo morre. E eu estou super feliz de ser já uma pessoa idosa. Muito obrigada pela atenção. Isso. Muito obrigado à senhora, doutora Marília, pelo seu tempo, por nos ajudar a entender melhor como podemos envelhecer com dignidade e saúde. Esperamos encontrá-la em outras edições do nosso programa. Muito obrigado e fica com Deus. Obrigada. Tchau.